Então aqui estamos nós, hoje é o dia 25 de junho, né, um dia depois do sábado, hoje é domingo, e agora são 17 horas, aproximadamente isso. Já estamos aqui prontos, preparados, o sol está ali, bem na minha frente, tem uma sombra bem proposital para não bater nos meus olhos. O assunto hoje é sobre a lição número 4, né, a justificação pela fé. Se estuda de 15 a 22 de julho. Então nós estamos aqui fazendo a gravação quase um mês adiantado. Santíssimo e bom Pai que está nos céus, abençoe-nos nesse estudo extremamente importante. Que possamos entender tudo certinho e viver de acordo. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vocês podem ver aqui que eu estou com um uniforme de ciclista. Eu quero promover uma coisa aqui aos meus amigos estudiosos da lição, que estudam, leem a lição aqui, estudam os nossos comentários e assistem nossos vídeos. É o seguinte, nem todos precisam ser ciclistas. Não é isso que eu quero promover. Mas todos precisam fazer algum exercício físico. São poucos dos irmãos e dos amigos entre nós que já trabalham em atividades que lhes exijam esforço físico, que são que já os torna tipo atletas, não é? São poucos. Eu estava observando esses tempos os coletores de lixo, eles ficam correndo atrás do caminhão, né? Ganham bem pouco, mas fazem um trabalho de extrema importância de limpeza. E ao mesmo tempo, esses não precisam se exercitar mais, né? Porque, afinal, eles já estão se exercitando durante o trabalho. Porém, muitos não têm esse privilégio. E os que têm esse privilégio, infelizmente ganham pouco. Mas é uma classe extremamente importante na sociedade. Devia ser melhor reconhecida. Bom, então eu estou aqui promovendo. Hoje de manhã eu fui pedalando até uma cidade vizinha, né? Ida e volta deu 56 km, não deu tanto. Às vezes a gente faz mais. Estamos bem contentes porque estão asfaltando uma outra estrada para uma outra cidade, que passa por duas cidades, Catuípe e Santo Ângelo, né? Em que nós poderemos fazer então 100 km, ida e volta, indo até Santo Ângelo. Né? Por enquanto a estrada está um caco. Muito bem. Nosso assunto hoje aqui é a justificação pela fé. Aliás, voltando à promoção, quem se exercita entende melhor as lições, especialmente as de Paulo, que são muito difíceis de entender. Então Paulo escreveu aqui em Gálatas 2, versículo 20, o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse aqui é o resumo da lição. Esse é Gálatas 2, versículo 20, é o resumo da lição. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Então, a vida que eu tenho na carne, ou seja, ainda não fui transformado, ele diz, não é? Vivo na fé do Filho de Deus. Não na fé no Filho de Deus. Ou seja, vivo pela fé que o Filho de Deus tem na salvação, no seu ato, em Deus, etc. Não é a minha fé que me salva, nós vamos ver mais adiante. É a fé de Jesus Cristo que me salva. Essa é a questão. Não são as minhas obras que me salvam, muito menos ainda as obras. Tem uma cortina aqui que está esvoaçando, tem um pouco de vento, vocês vão ver que daqui a cada pouco eu vou estar enxotando a tal cortina, mas sem problemas. Então isso aqui é a essência, está aqui, gente. Né? Repetindo, olha só o que ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora eu vivo na base do que Cristo fez. É como se Cristo estivesse me invadido, né? No bom sentido. E o que mais aqui? Vivo agora
a vida que agora vivo na carne, ou seja, eu vivo na carne, eu ainda sou carnal, eu ainda sou um pecador, ainda não fui transformado, porém, vivo na fé do Filho de Deus. A fé que Ele tem, não a fé que eu tenho nele. Claro que eu tenho fé nele, mas não é essa fé que me salva. É a fé dele que me salva. Né? E assim vai. Então vamos seguindo adiante. Vamos seguindo adiante. Bom, aqui nós temos então a questão da justificação. Né? O que é essa tal justificação? Aqui é o seguinte. Na verdade, a rigor, existe uma única alternativa legal, aceitável perante Deus, que não pode ser contestada por Satanás, que é a seguinte: Jesus Cristo, que foi ser humano igual a nós, né? Viveu diferente de nós, ou seja, nunca pecou, nasceu sem pecado, porém nasceu mortal como nós, mas sem pecado. E viveu sem pecado. E foi morto injustamente. Porém, por um lado, injustamente pela vida dele. Porém, justa foi a sua morte por causa dos nossos pecados. Nesse sentido, foi justo. Ele tinha que morrer. Então, aqui está a justiça. Né? Por causa dos meus pecados, ele teve que morrer. Então, isso é justo. Porém, é injusto porque ele não cometeu os meus pecados. Eu que os cometi, você, todos nós, ao longo de toda a história, todos os seres humanos. Né? Pois bem, então, diante deste ato, que nós chamamos de graça, e a graça não é só isso, Deus faz o seguinte: Ele, como Jesus foi justo, Ele simplesmente considera nós também justos. Desde que aceitemos, que creiamos nele, e crer nele significa aceitar a fé dele. Né? Significa isso. Então nós somos declarados justos. Né? Um dia seremos transformados, porque como fomos declarados justos, essa é uma declaração legal, ela é aceitável, né? Não é uma coisa ilegal no reino de Deus, senão não faria. E um dia seremos transformados porque fomos declarados justos, então podemos ser transformados, podemos ser aceitos no céu para a vida eterna. Simples assim. Né? Não houve nada que eu possa ter feito de obras ou de fé que me salve. É a fé de Jesus, entendam bem isso, de Jesus que nos salva. Não é? Aqui então diz o seguinte: o que é essa tal justificação? Bom, é várias coisas sinônimas. É o perdão dos pecados, não é? É a absolvição dos pecados, é passar uma borracha nos pecados, acabar com eles. Mas como assim? Porque Jesus, nosso irmão carnal, que nasceu dentro de uma mulher, como nós nascemos, era homem como nós, não pecou. Repito, e por não ter pecado, Deus tem o direito de dizer: bom, vocês outros que pecaram vão ser declarados como se tivessem vivido como Jesus viveu, sem pecado. Né? Já que Ele morreu por vocês, eu posso fazer isso. Eu faço isso de graça para vocês, porque também nós não temos mérito algum. É isso que é justificação. Então vamos ver. Bom, tá. E agora vem as obras da lei. As obras da lei. Pois bem, nós vamos simplesmente falar aqui alguma coisa, mas depois, mais adiante, vamos falar sobre, de novo, na parte de quarta-feira, né? Aí nós vamos aprofundar um pouco mais. Bom, o que é a lei? Lei é amor. A lei de Deus, resumindo numa só palavra, é amor. Né? Então, o amor jamais seria anulado, absolvido. Absolvido não, anulado, né? Abrogado, como alguns gostam de dizer, é uma palavra difícil, que pouca gente sabe bem o que é, mas, enfim, é inutilizado. Se o amor fosse inutilizado, o universo entraria em colapso, certo? O plano da salvação deixaria de existir, o governo de Deus deixaria de existir,
as coisas não funcionariam mais, porque tudo funciona na base deste princípio do amor. Não tem como anular isso, é irracional anular. Porém, o que faz a lei? Qual é? Estou me incomodando aqui o óculos. O que faz a lei? Lei, toda lei, seja a de Deus, seja dos homens, não tem por função perdoar alguém. Não pode. Por exemplo, a lei de trânsito. A lei de trânsito diz o seguinte: tal via você pode andar a 110. Tá bom, o fulano anda a 120, 130, coisa assim. Bom, aí a lei tem que dizer, tá bom, agora você tem que pagar uma multa. Ou, depende do caso, você tem que ir preso. Mas essa mesma lei não pode dizer, tá bom, então vamos fazer o seguinte: foi a primeira vez? Tá, então vai ser perdoado. Foi a segunda vez, então a multa é pela metade. Foi a terceira vez, a multa é 3/4. Opa, então, não, daí já não é mais lei, daí é impunidade. Como nós estamos muito bem acostumados aqui no Brasil, impunidade. E a lei de Deus não é impunidade. A lei de Deus é o seguinte: ela orienta a nós vivermos bem, a nós vivermos corretamente para que sejamos felizes, tenhamos vida eterna, etc. Porém, no momento em que pecamos, como aconteceu com Adão e Eva, a lei não pode dizer, tá, até essa vez passa. Não, daí já não é mais lei. Daí é uma baderna. Né? O governo de Deus seria uma esculhambação. Então a lei não tem, jamais poderia ter, por função, condenar e perdoar ao mesmo tempo. Então, como é que funciona então esse tal perdão? Isso é uma coisa muito simples de entender. Alguém obedeceu à lei, alguém, nosso irmão, nosso parente maior, a gente pode dizer assim, um dos nossos, o único, obedeceu toda a lei. E esse alguém tem agora, adquiriu o direito de dizer, tá bom, a minha obediência eu entrego para vocês, eu dou para vocês. É isso. Né? Daí não é a lei que perdoa, e sim o amor. E o amor que é a lei. Mas não é a lei que perdoa. Não, é um negócio meio estranho. Mas vamos lá. O amor é a aplicação da lei. Né? Deus é amor, Deus é a lei. Então, Ele perdoa. Perdoa porque nos ama. E a lei requer que a gente ame uns aos outros. Que nós matemos, matar não é amar, né? Etc. Então é assim que funciona. Pois bem, agora qual é a base da nossa justificação? É a fé. Mas não é qualquer fé, não é a minha fé, é a fé de Jesus, como já estávamos explicando antes, né? Aqui diz assim, fé, somente a fé, é a base da justificação, tá certo? E depois aqui embaixo, vou ler aqui, a lição apresentou aqui um texto assim, fantástico, eu gostei muito. A fé é, em vez disso, o meio pelo qual nós apegamos a Cristo e sua obra em nosso favor. Tá? Agora vem o mais importante. Não somos justificados com base em nossa fé, mas com base na fidelidade de Cristo por nós, que reivindicamos para nós por meio da fé. Então, Cristo foi fiel a nós. Ele prometeu, eu venho, eu vou morrer por vocês, etc. Ele foi fiel. E prometeu mais, eu venho pela segunda vez e vou levar vocês. E nós cremos nisso. Ele é fiel. Nessa fé que nós devemos crer. Então, a nossa fé, crê na fé de Cristo. Então, nós temos fé em Cristo. E é a fé de Cristo que nos salva, não a nossa em Cristo. Né? Ou seja, claro, se nós não crermos em Cristo, não tivermos fé em Cristo, não nos salvamos. Mas não é porque cremos em Cristo que salvamos. A salvação se origina na fé de Cristo. E nós entramos na salvação porque cremos nele. Tá? É assim que funciona. Então vamos adiante aqui, para não delongar demais. Né? Bom, a fé e a obediência agora, como é que fica isso? Né? A fé e a obediência. A fé anula a lei, a fé anula a obediência. Isso nós vamos estudar melhor na lição 6. Né? Mas agora já fica a pergunta aqui. Não. Porque a fé de Cristo nos libertou da condenação da lei que nós não obedecemos. Ora, se a fé anulasse a lei, mas então que baderna seria essa agora? A fé nos libertou da condenação da lei, agora nós não vamos mais obedecer a lei porque a lei não existe mais. Isso é confusão, eu nem quero me delongar nesse aspecto.
O que a fé faz? Cristo obedeceu a lei até o seu último suspiro. Aliás, obedeceu a lei até um pouco mais do último suspiro, né? Ele viveu aqui, morreu, e ainda alguns segundos, minutos depois de o coração parar de bater, ele ainda a consciência funcionava. Até nesses momentos tinha que não pecar, né? Então, que lógica tem dizer que a fé substituiu a lei? Se a fé nos livrou da condenação da lei e nos colocou agora não mais contra a lei, e sim a favor da lei. Uma vez que nos colocou em harmonia com a lei, daquele momento em diante, em que somos perdoados e somos justificados, então passamos a obedecer a lei. Esta é a lógica, né? Passamos a obedecer a lei. Então a fé leva à obediência à lei. A fé de Cristo nos salva. É Ele que nos salva. Cristo nos salva. E a fé, essa fé, nos leva agora em harmonia com a lei, ou seja, obedecê-la. É isso. Pois bem, então aqui vem a pergunta de quinta-feira. A fé promove o pecado? Não. Por que essa pergunta? Porque muitos hoje dizem o seguinte: bom, a fé substituiu a lei, agora não tem mais lei. Gente, vamos parar com isso. Não. Isso não precisa nem a Bíblia para chegarmos à conclusão que tal pensamento é absolutamente ridículo, né? Pela fé, morremos para os nossos pecados, para a nossa velha vida, né? Bom, nós deixamos a velha vida, mas então qual é a vida que nós assumimos dali em diante, né? Deixamos os nossos velhos hábitos pecaminosos, tá bom, deixamos a velha vida, os velhos hábitos pecaminosos, deixamos os pecados. Que pecado é desobediência à lei? Então passamos ao quê? Entramos num vácuo? Estamos num vazio? Não. Aí passamos a obedecer à lei, certo? Que é amor. Ou seja, passamos a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ou o próximo como Jesus nos amou. Pronto, é isso. Aí passamos, uma vez perdoados, não queremos de novo cair em pecado. Portanto, se não queremos cair em pecado, nós não vamos de novo desobedecer à lei. Porém, como ainda somos carnais, como Paulo mesmo diz, ainda vivemos na carne, ainda somos pecadores, não fomos transformados, por certo vai acontecer de pecarmos de novo, né? Isso vai diminuindo na medida em que somos santificados, né? Então, temos que outra vez ser perdoados, para que estejamos outra vez em harmonia com a lei, não sendo condenados pela lei. Então, a fé nos salva, nos livra da lei e nos coloca em harmonia com a lei, e aí passamos a obedecer porque fomos salvos. Aliás, na verdade, podemos dizer assim, passamos a obedecer em gratidão a Deus, a Jesus Cristo, porque não somos mais condenados à morte eterna. Passamos a obedecer em gratidão. Mas também outro motivo importante é que essa gratidão nos leva a viver como Jesus viveu, para que não percamos a vida eterna. Ponto final, é isso. É simples de entender os escritos de Paulo. Santíssimo e poderoso Deus, fica ainda conosco, nos abençoe, nos guarde, para que sejamos obedientes a Ti, não pensando que pela obediência nos salvemos, mas sim pela fé de Jesus Cristo. Em nome de São Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Tchau.